Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a sua paz. A palavra de Deus que nós ouvimos no dia de hoje chama a nossa atenção para o dado do seguimento. E, juntamente com o seguimento, a experiência de fé que São Tiago nos apresenta. Alguns domingos nós ouvimos o Senhor que estava passando em uma região e alguém lhe apresentou um homem que era surdo e que falava com dificuldade. E após ser tocado pelo Senhor, este homem falou e pôs-se a anunciar. A primeira leitura de hoje fala também de um Deus que toca, que abre os ouvidos, os olhos e lhe dá toda a confiança para seguir a missão, porém esta missão é árdua. Este texto nós podemos ouvi-lo também no dia da paixão. Aquele servo fiel que não desviou o seu rosto, manteve-se firme, apresentou as costas para ser violentado. E não foi isso que o intimidou, porque tornou-se firme, porque sabia em quem tinha depositado a sua confiança. Quantos de nós, diante da dificuldade, diante da missão dada e da exigência da missão, nós procuramos abandonar? Primeiramente, porque não suportamos o sofrimento. Então, a maior parte dos momentos das nossas orações é pedindo ao Senhor que nos livre do sofrimento, porque nós não o suportamos. A nossa condição limitada, ela não nos deixa sentir o sofrimento. Então está aqui o profeta que diz que aquele que deposita sua confiança no Senhor não há o que temer, mas continua firme. Depois o Evangelho nos apresenta esta riqueza do seguimento. Então há pouco nós ouvimos também o Evangelho da eleição. O Senhor caminhando com os discípulos nas várias missões. E agora Ele quer perceber a realidade do seguimento daqueles que Ele escolheu. Então o que o Senhor faz? O Senhor os tira do meio de Jerusalém, os leva para a região periférica de Jerusalém, ali provavelmente há um encontro com a pobreza, o sofrimento. Talvez em vários momentos da nossa vida nós precisamos deste choque da realidade, da onde nós nos deparamos com a doença, uma enfermidade. E ali é aquele momento que nós vamos descobrir que nada nós somos. Que nós somos inteiramente dependentes. Que a nossa arrogância não vale de nada. O nosso jeito esperto de agir também de nada vale quando estamos na mesma situação. Esta doença nos colocou à prova disso. E onde está a humildade do nosso coração? Aonde está a nossa disposição de reconhecer o Senhor como o único Deus da nossa vida? E ali o Senhor então retira os discípulos do meio do tumulto, do ruído, para que eles consigam ouvir e consigam perceber.
E aí a pergunta de Jesus: que dizem os homens que eu sou? As respostas são variadas, porém nenhuma diz quem é o Senhor. E a pergunta de Jesus é para nós também. E nós, quem dizemos que é o Senhor? Qual é a experiência do Senhor que nós temos? E quando nós não cuidamos, nós ainda o confundimos. Então nós vamos confundindo o Senhor com várias formas, e nós buscamos este Senhor porque Ele realiza aquilo que nós queremos. Então quem é o Senhor? E depois a pergunta de São Tiago, ela também é fundamental. E ela une a primeira leitura com o Evangelho. Que experiência de fé nós estamos fazendo? Será que esta nos salvaria? Se o Senhor pedisse contas da nossa vida hoje, será que nós nos salvaríamos? Será que a fé que nós trazemos aqui dentro seria capaz de nos salvar? E daí ele vai acrescentando: de nada vale uma fé se ela não tem obras. É aquela típica chamada de atenção para nós. Nós vemos, choramos, sentimos pena, mas não nos envolvemos. E aí ele dá esse exemplo. Alguém que tem fome, alguém que tem frio, passa diante de nós e nós batemos a mão no seu ombro e dizemos: olha, você precisa se alimentar, você precisa se cobrir. Se é isso que ele está clamando, nos faltam os olhos da misericórdia, da compaixão. E aí esta é a nossa fé. Muitas vezes cheias de ritos, mas não de envolvimentos, porque quantos de nós faltamos à missa e os nossos preceitos, os nossos compromissos enquanto cristãos? Então, eis a nossa fé. Então, por isso que a pergunta de São Tiago, se a nossa fé nos salvaria. Se o nosso seguimento a Jesus Cristo é verdadeiro. E se nós suportamos aquilo que Ele diz de quem o segue. Que o Filho do Homem deve sofrer, ser rejeitado. E isso também cabe para aqueles que o seguem. E o não de Jesus, quando Pedro diz quem Ele é porque ainda o seu coração não se converteu. Mesmo que o Senhor tenha os retirado do meio do ruído, o ruído ainda é grande dentro deles. Porque eles esperam um Messias político, um Salvador, então jamais isso vai te acontecer. Então, quando nós temos esta atitude de Pedro, nós não pensamos como Deus. Quando nós batemos nas costas daqueles que sofrem, nós não estamos pensando como Deus. Quando nós não suportamos o peso da missão, nós não pensamos como Deus. E qual é o ensinamento de Jesus? Aquele que quer me seguir, se ele não renuncia, ele vai perder a sua vida. Ele vai perder o reino de Deus, porque ainda não se descobriu enquanto ser passageiro neste mundo. Então, aquele que é apegado não está pronto e nem maduro para receber o reino de Deus. Então, que a palavra de Deus no dia de hoje desperte em nós
uma fé madura e verdadeira, que nos ajude a abraçar a nossa missão com coragem e que quando vier a tribulação, saibamos em quem nós depositamos a nossa confiança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, creio em Deus Pai,